O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que mais de 10 mil empresas serão afetadas pelas tarifas de 50% sobre os produtos do Brasil importados pelos Estados Unidos, medidas que foram anunciadas por Donald Trump. De acordo com ele, o governo estuda uma série de medidas como um plano de contingência à tarifa, inclusive a criação de linhas de crédito. Ele reiterou que o planejamento será apresentado ao presidente da República na semana que vem. O Fernando Haddad disse que o governo brasileiro ainda aguarda o retorno dos Estados Unidos daquela carta que foi enviada e que detalhava alguns pontos a serem negociados após o presidente Trump anunciar a primeira tarifa de 10% imposta a produtos brasileiros. O ministro afirma que a prioridade do governo é tentar uma interlocução com os americanos para negociar saídas. Começar com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, quando o ministro Haddad fala que estão preparando um plano de contingência, inclusive elaborando um planejamento de criação de linhas de crédito, parece que quando o governo tem essa ideia, já desistiu da negociação, né? Já estão pensando no próximo passo, no próximo capítulo, porque assim, se é pensar num plano de contingência após a implementação da tarifa, então parece que desistiram da negociação. Esse é um aspecto. E ainda estão aguardando a resposta da carta enviada em maio, ainda na época do anúncio de 10%, da taxa de 10%. E aí vão apresentar para o presidente Lula na semana que vem essa proposta. Me parece que é uma desconexão total da realidade e parece que não há senso de urgência, né, Dávila? Essa é a impressão que dá. Não há senso de urgência. Aliás, o presidente, até o momento, não saiu do palanque. Ele continua no palanque fazendo discurso como se ele estivesse em campanha, cujo adversário agora é a dupla Bolsonaro-Trump. Ele só faz discurso de campanha. E agora, discutir mesmo qual é a alíquota que tem que ser reduzida, quanto dá para reduzir, ou em que setor dá para zerar a alíquota, porque em alguns setores, como eu já disse aqui, nós deveríamos zerar a alíquota justamente para ajudar a aumentar a produtividade brasileira na parte de importação de maquinário sofisticado, tecnologia. Imagina, a Embraer, o avião da Embraer, 50% hoje é componente tecnológico americano, zero a tarifa. Poxa, o avião da Embraer vai cair muito o preço, portanto vai poder vender mais avião. Tem coisa que ajuda o Brasil. Mas esse é um governo que tem uma cabeça anti-mercado, que não sentou até o momento de maneira objetiva para negociar setorialmente quais são as reivindicações de cada setor, onde dá para negociar, qual é a margem de negociação. O único que tentou fazer algum gesto concreto nisso foi o vice-presidente Geraldo Alckmin. O resto é só palanque. Então é óbvio que se você fosse um empresário, Candidato, a essa altura, o que você falaria? Eu não tenho a menor chance de acreditar que o Brasil vai conseguir negociar alguma coisa até o 1º de agosto. Então vamos nos preparar para o tsunami. Vai chegar as tarifas dos Estados Unidos de 50%. Aliás, o Coba deve ter conversado com os amigos dele, advogado, hoje. Sabe o que está acontecendo nos últimos 3 dias? É um monte de empresa procurar advogado para mudar para Paraguai, para Uruguai, para lugar quando não vai ter a tarifa. Já está todo mundo estudando como é que muda a sede da empresa para esses lugares, justamente para evitar a tarifa de 50%. Então, ninguém vai esperar o ministro Haddad, ninguém vai esperar Lula coisa nenhuma. O que as pessoas estão tentando fazer é como montar o seu hedge nesse momento de crise. E por isso, essa consulta, várias empresas querendo deixar o Brasil, porque aqui tornou-se um lugar tóxico para fazer negócio. Pois é, inclusive tem uma informação que a produção acabou de compartilhar, que o vice-presidente Geraldo Alckmin divulgou a informação que conversou com o secretário de Comércio norte-americano para tratar das questões que envolvem essa tarifa de 50%. Agora, o que surpreende, viu, Beraldo, é que essa conversa aconteceu no sábado. De sábado até hoje, quinta-feira, nenhum tipo de desdobramento dessa conversa. E aí, claro, o vice-presidente foi demandado por um veículo de comunicação e o Geraldo Alckmin, vice-presidente, disse: tivemos uma conversa importante com o secretário de Comércio, uma conversa longa, importante, destacando o interesse do Brasil na negociação. Ou seja, ele disse que o Brasil tem interesse em negociar. E aí finalizou a informação para o jornalista dizendo que a conversa durou 50 minutos. O secretário de Comércio, que seria como se fosse o ministro lá, Howard Lutnick, justamente tratando das questões que envolvem o tarifaço. É um tempo diferente, né?
das autoridades. Eu fico imaginando se esse tempo fosse empregado em uma empresa altamente competitiva do setor privado. Há diferenças substanciais, né, quando a gente fala de comércio exterior, olhando para uma empresa e olhando para um governo. Até aqui, o que a gente precisa considerar sobre as ações e a estratégia adotada pelo governo brasileiro, Beraldo? Neto, Geraldo Alckmin é médico. E o médico, ele sabe, ele é formado para isso, ele aprende que 1 segundo salva uma vida. Mas nesse caso, não é só a demora de ter uma conversa com um representante comercial dos Estados Unidos no sábado e tornar isso público depois e não demonstrar consequências disso, do que aconteceu, o que virou essa conversa, qual foi a consequência que ela trouxe, no que avançamos. É falar isso dentro de um cenário em que o presidente, desde então, já atacou mais inúmeras vezes o chefe do interlocutor. Então, como é que você quer avançar? Como é que você quer demonstrar que efetivamente há um avanço na negociação se o número 1 do país segue atacando diretamente o número 1 do outro? É, obviamente, um clima que não permitirá ter um entendimento. E as pessoas ficam, então, só contando histórias, só querendo criar um enredo, cada uma para atender a sua necessidade, o seu interesse. Geraldo Alckmin não pode ficar mal com o empresariado de São Paulo. Ele precisa demonstrar que ele está fazendo o que pode, que ele está usando o seu prestígio, que quando ele tem a oportunidade, ele mostra como ele é competente, como ele lidera o país no momento de crise. Só que o resultado não entrega, porque o chefe dele não permite que ele entregue esse resultado. Não é interessante politicamente, eleitoralmente, entregar resultado nenhum. O que interessa agora é o estresse. Quanto mais estresse, melhor. Essa é a mediocridade de pensamento que temos prevalecendo hoje no Brasil. E aí a gente tem que analisar isso que o Dávila nos trouxe, né? Que é o esforço das empresas de buscarem alternativas, transferirem suas sedes ou abrirem filiais em países que não estejam sendo afetados por esta condução vergonhosa da política externa brasileira. E isso, Dávila, é muito característico de um país que, em tantas outras circunstâncias, já desistiu do poder público para encontrar as suas próprias soluções. Não é à toa que o Brasil é o país no mundo com o maior número de carros blindados. As pessoas não se dão conta, porque isso virou meio cotidiano no Brasil, mas carro blindado é coisa de país em guerra. Ao invés de pressionar a elite, né, que quem tem carro blindado é elite, ao invés da elite pressionar para o Estado se mexer, levantar da cadeira e enfrentar a guerra, matar quem precisar matar, prender quem precisar prender e dar um bom exemplo para que ninguém mais ouse cometer crime, não. O Estado segue omisso, os criminosos alimentam cada vez mais pessoas para o seu exército do crime e as pessoas se protegem como podem. Aí vira esse negócio bilionário de segurança. Educação, a mesmíssima coisa. O Brasil não cuida das escolas, não dá ao professor condições de se desenvolver e ter uma carreira que ele se orgulhe de ser professor, porque como professor ele consegue organizar a sua vida, é salário de fome, é abandonado pelo Estado sempre que o Estado tem oportunidade de abandoná-lo. E as crianças? Quem pode vai procurar ensino privado para não ter que se submeter às fragilidades do sistema público de educação regidos por Paulo Freire. Então, o Brasil é assim. O brasileiro ele já não espera nada do Estado. Por isso a gente se submete, aceita com tanta facilidade os absurdos que cotidianamente são impostos à população. Você, Koba, queria também sua análise e reflexão sobre esse cenário, os caminhos adotados pelo Brasil, a cada 3 dias uma novidade, mas que não é uma novidade, né? É muito uma expectativa. Vamos aguardar a resposta da carta.
tive uma conversa muito boa para falar que temos intenção de negociar, mas assim, de prático, pouca coisa. E a informação que nós demos há pouco sobre Fernando Haddad e um plano de contingência caso a medida entre em vigor, né? Como que naquele cenário já contamos com a derrota, né? Você sabe que esses atores todos aí, Caniato, que você cita e que estão protagonizando esse debate, eles estão com os olhos voltados a 2026 com finalidade eleitoral. É claro que o argumento, o instrumento desta finalidade é a crise da taxação do presidente americano. E cada um, à sua maneira, vai escolhendo o método de capitalizar politicamente em cima dessa crise. O presidente Lula, em relação a isso, para ele está claro que para ele faz muito sentido antagonizar com o ex-presidente Bolsonaro. Culpa o Bolsonaro, fala do Jair Bolsonaro, fala do filho do Jair Bolsonaro, coloca a culpa neles e atribui a eles o interesse de se salvar do processo criminal, da investigação, da justiça, e enfim, e capitaliza com isso dessa maneira. É aquela questão que a gente fala aqui sempre, que a polarização depende de dois polos e eles sabem disso e por isso é que se retroalimentam. Já o vice-presidente, quando traz a questão para a sala dos adultos e tenta, de alguma maneira, negociar, conversa com setores impactados no Brasil, conversa com a autoridade americana tentando mediar uma solução diplomática e, de fato, com base em um acordo, claro que ele escolhe a via correta do ponto de vista técnico, mas também com olhos a 2026, tentando capitalizar politicamente, porque para o Geraldo Alckmin, que pode ser um candidato a governo do estado de São Paulo aqui no ano que vem, para ele não faz sentido entrar na polarização, ele ganha justamente com o contrário, ele tem a ganhar justamente se colocando como uma via alternativa, moderada, que conversa com todos os outros setores e aposta nisso. Se o Geraldo Alckmin entra na mesma metodologia do presidente Lula, ele só tem a perder no estado de São Paulo em específico, hein? Principalmente no interior de São Paulo. Então ele escolhe um outro viés que para ele serve muito, que é de conversar com o empresariado paulista, com os líderes do agronegócio de São Paulo em especial, que é o estado mais impactado desta taxação quando vier a acontecer, e justamente tem um fôlego político para 2026. Geraldo Alckmin, que estava escanteado lá na salinha que eles deram o nome de Ministério da Indústria e Comércio, enfim, era o vice-presidente e assumiu o ministério justamente para ficar só com esta questão a tratar, e agora tem vida política no seu horizonte justamente diante dessa oportunidade. Só quem não está aproveitando muito bem politicamente é o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esses escolhendo alguns discursos que não estão gerando o efeito político necessário, pelo contrário. A gente vai falar depois aqui, está gerando uma cisão na direita brasileira e isso, há um ano da eleição, é tudo que eles não precisam. Sem dúvida, não vamos tratar disso com toda certeza, mas Dávila, fico imaginando, colocaram o Geraldo Alckmin para ser a figura principal dessa negociação, um político que foi governador de São Paulo por diversas vezes, respeitado, justamente enaltecido por esse tom conciliador, uma figura mais moderada, mas assim, ainda que a gente tenha o vice-presidente tocando essas demandas, do outro lado, o presidente da República, a cada discurso, adota um discurso um pouco mais ácido, né? Disse que Donald Trump está trucando, ele está mentindo em relação às justificativas para o tarifaço, ele não quer conversar, o Brasil é dono do seu próprio nariz, enfim, uma série de frases de efeito que, se forem levadas para Donald Trump, acho muito pouco provável que isso vá ajudar de alguma maneira. Eu acho que isso prejudica e joga mais gasolina numa situação que já é bem difícil, né, Dávila? É isso aí. Como eu disse ontem, é um embate entre dois populistas. E dois populistas não pensam, como bem disse Kobayashi e Beraldo, como é o caso de Geraldo Alckmin, conta política para 2026. Eles pensam no Twitter de amanhã. E aí é uma desgraça, porque o Twitter de amanhã pode ter um custo político altíssimo em 26. O que é o efeito de tarifa no Brasil? Nós vamos perder
quase 6 bilhões de reais de negócio. Vão perder mais, vão ter que fechar aí 20, 30 mil empregos. Empresas vão se mudar para outros países. Bom, o que vai acontecer? Em 26, você vai estar muito pior que agora. O Goldman Sachs acabou de fazer uma estimativa que o PIB brasileiro deve cair de 0,4%, mais ou menos. Então, é o tal negócio. Você ganha a guerra do Twitter hoje, amanhã, mas o efeito nefasto que isso vai ter na economia e na popularidade do governo em 2026 é gigantesco. Então, é uma coisa incrível. É aquela história do escorpião. O cara não resiste, entendeu? Você não consegue pensar 2 meses, 6 meses à frente, quanto mais um ano. Você quer saber do Twitter amanhã e a próxima pesquisa de opinião que vão lançar daqui a uma semana. Bom, tá bom. Então, esta é a visão de curto prazo que vem afundando o Brasil há tanto tempo. Parte da desgraça do populismo, além de desgastar, corroer a credibilidade das instituições, é justamente essa mentalidade imediatista curto-prazista. Isto é um desastre para o país. E é isso que essa é a conta que nós vamos pagar. Por que nós vamos ser, provavelmente, o único país que vai ter essa espada na cabeça, que vai receber 50% de tarifa? Por que os outros países negociaram? Porque tem gente racional, tem adultos na sala, como disse o Koba. Tem gente negociando e sabendo negociar onde dá para negociar e onde não dá para ceder. E Donald Trump está aberto à negociação. Não é que ele fala assim, não, se não aceitar o plano dos Estados Unidos, não tem negócio. Não, ele quer negociar. Ele quer ter alguma coisa para cantar que é vitória. Então, é isso, é essa mentalidade do outro lado da mesa. É assim que nós deveríamos nos portar. E, por isso, não vai acontecer nada. Nós não teremos nenhuma negociação, as empresas estão preocupadas, o impacto no emprego, investimento vai ser enorme, e o Brasil está aí como bem disse o Lula hoje no seu palanque, se o Trump quisesse resolver esse negócio, ele ligava para mim. É brincadeira um presidente da República falar um negócio desse, né? Nesse momento. Parece brincadeira. Ele acha que ele resolve com cerveja e jabuticaba. Aí não dá.